oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Que é ao abrir o culto.
em um bom salário, nos preocupamos em ter uma saúde boa aqui na terra, mas o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Compreendi isso quando eu estava com câncer na garganta, não podia falar, não podia comer e não podia andar. Jesus irei no céu, eu vai clamar, exaltarei para sempre. Tem vez que estava a caminho, estava fechada nas Amém? Amém. E eu cumprimento a igreja com paz, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou estar convidando o pastor James para estar trazendo uma palavra inicial. Amém? Deus, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Alegria estarmos aqui no Pai Faustão, adorando o Senhor. E estava orando e o Senhor me deu essa palavra, o Salmo 27. O Salmo 27 diz: confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Salmo de Davi. Davi é conhecido na história como salmista, como quem mais escreveu salmos, né? As experiências dele deixou para nós escritas. Que interessante, né? E o nosso amado pastor Expedito falou sobre esse louvor, e o louvor para a gente quase ser arrebatado, né? Sobretudo se a gente meditar em tudo que falamos desse louvor. Agora, se a gente cantar só com a mente, o entendimento, o coração, a emoção, aí a vontade, né, de estarem juntos aí, né? Mas deixa eu ler o Salmo, são só 14 versículos. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o Senhor confiarei. Uma coisa pediu o Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim.
pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me desamparará, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, eu aceitei Jesus quando eu tinha 10 anos. Eu fui ovelha de Paulo Lemos Bacalhau, um dos pioneiros do Brasil da Assembleia de Deus. É muito interessante porque aos 12 anos eu me desviei. O mundo me atraiu, comecei a trabalhar, me envolver. Só voltei para Jesus aos 16 anos. Conheci as pastores batistas, a missionária Roseli Paiva, não estou citando o nome dela correto, por aí, o nome dela é Roseli. Uma batista americana fez uma revolução aqui no Brasil, não é? E muitos pastores batistas foram batizados com o Espírito Santo. E entre eles o fundador da nossa obra, Magno Guanais Simões, né? Wilson Regis, Remo Nascimento e tantos outros, cada um, né? O Enéas Cornini estava junto. Enéas abriu a Igreja Batista da Renovação, um grande trabalho aqui no Brasil, não é? E o Magno disse: não, no meu coração está a restauração. A palavra restauração quer dizer a gênese histórica do conceito de voltar à Bíblia. Então vamos esquecer as novidades, as modernidades e ver o que o Senhor tem para nós dentro da sua palavra e guardar. Por isso o nosso propósito. Mas eu tinha 16 anos e o Senhor me trouxe para esta obra, né? E Ele disse para mim, uma profecia de glória: você é escolhido desde o ventre da tua mãe para esta obra. Estou fazendo 64 anos de obra. Fui consagrado em 1971, no mês de outubro. Então já fiz 54, já vou fazer 55 anos que estou pastoreando muitas igrejas, muitos estados. E em 1987 o Senhor me trouxe aqui para São Miguel Paulista. É muito curioso que nós estávamos numa consagração no Rio de Janeiro. Aqui, quem crê nos milagres de Deus? Diga assim. Glória a Deus! Um dia eu estava começando a contar coisas e Deus disse: calma, que esse povo está pecando, não estão acreditando no que você está falando. Mas graças a Deus aqui tem crente, né? Eu estava naquela consagração na Rua Urano, 73, Bom Sucesso do Rio. Eu vou trazer esse trabalho para aqui. E eu vi, passei, coisa tremenda, mas você está dizendo, né? A gente tem que crer, porque a coisa está muito moderna, né? A coisa está assim, mas, né? Mas nosso Deus não muda. Ele disse lá em Hebreus 13:8, eu, o Senhor, não mudo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E aí eu vim, olhei, naquele tempo eu estava no auge profissional, tinha uma empresa que estava assim, entre, vamos dizer, com resultados fenomenais, casa, trabalho, e eu assim, muito bem financeiramente. Então, olha para mim, não estou no cinema disso. Esse é meu filho. Mas o que eu quero dizer é isso. E o que acontece? Deus me trouxe, Deus falou, e eu só disse uma coisa para Deus. Eu contei a experiência e disse assim: eu não vou. Meus filhos estudando, eu com uma vida abastada, toda a minha vida. Como é que eu vou passar o meu conselho? Aí eu disse: eu nem gosto de São Paulo. Ai, meu Deus, quem é o homem? Quem é servo aqui? Eu sou servo. Glória a Deus. Uma coisa que o servo não tem é vontade própria, é nem buscar, conhecer e fazer a vontade do seu Senhor. Aí está no servo próprio. Eu disse isso em julho. Em janeiro de 1987, eu assumi a presidência da igreja de São Miguel Paulista. São Miguel Paulista espalhou-se. Eu fiquei como missionário, estava fazendo a obra missionária. Comecei a espalhar a igreja. Hoje nós temos 10 tempos só aqui em São Paulo. Fora que nós temos em Pernambuco, Piauí, Bahia, Bolívia, Rondônia. E digo para vocês uma coisa, mas eu não tenho o domínio, eu não faço isso. Cheguei em Pernambuco, botei um pastor, começamos a trabalhar, Deus trabalhando poderosamente, e disse: mas o senhor não vai deixar a presidência? Eu falei: já deixei. É que quando temos o Senhor, como diz Davi aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O que acontecia com o Davi? Ele tinha uma experiência com Deus. Às vezes nós nos contentamos com Deus. Ele está conosco. Mesmo Deus que eu via há 64 anos, eu vejo hoje, falava, mostrava, curava, levantava, fazia obra. Ele é o mesmo. Às vezes nós nos contentamos em saber. Aí eu vou para o 42,5 do livro de Jó. O que Jó disse para Deus? Eu ouvia, com meus ouvidos, eu ouvia falar. Mas agora os meus olhos te veem. Quem é que já viu o Senhor assim numa experiência pessoal? Levante a mão de Deus. Glória a Deus. Se você não viu, busca. Busca, porque o Senhor quer se manifestar a você. A maior convicção do pregador é ele conhecer o Jesus. É quando Jesus fez a primeira prova com os seus discípulos, perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem, outros dizem, e vocês? E vocês? Quem diz que eu sou? E a minha salvação a quem temerei, porque ele sabia que era o Senhor. Ninguém lutou com um leão para salvar a sua ovelha, ele lutou. Ninguém lutou com um urso para salvar a sua ovelha, ele lutou. Ninguém lutou com um gigante de 3 metros, sem arma nenhuma, apenas olhando. Sabe, meus inimigos e cristãos,
tropeçaram e caíram. Ele era um homem vitorioso. Eu sou um homem vitorioso. Nós somos vitoriosos. Desde que na hora das grandes pelejas, possamos confiar nele. Porque não esqueça, crer é uma coisa, confiar é outra. Crer, muita gente crê. Confiar é na hora que a luta vem. Você não tem nada para se escorar. Senhor, agora só o Senhor. E ele desce. Força da adversidade e a sua fé em Deus e ser confiado. Olha nele, não é? Aí e fé produz experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança é que o Senhor está sempre conosco. Glória a Deus! Glória a Deus. Deus faz presente aqui nesse dia. Glória a Deus. Eu quero apresentar neste momento os cooperadores dessa noite. São as irmãs que vieram junto com a pregadora. A Kátia, da Igreja Assembleia de Deus. Maravilha. Meu Pai. Assembleia de Deus. Ministério Belém. A Marina vai ser nossa pregadora, também é da Igreja da Assembleia de Deus. Ministério Belém. A Jéssica, aí tem as filhas da Kátia, que é a Duda, gente, a Stephanie, é a Gi, amém? Como a igreja vai, e tem também as amigas da Jéssica. Oi? Gente, desculpa, Marlene. A Marlene também ela é da igreja da Assembleia de Deus. Tô nervosa, tá? A gente fica assim mesmo, aí a memória fica ruim, tá? Nesses momentos. Glória a Deus. E as meninas que são amigas as irmãs que são amigas da Jéssica, eu não ouvi o nome. Ariane e a Lorena, amém? Como que a igreja da obra da restauração vai receber essas irmãs? Seja bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Pode ser na gente. Jesus te ama e nós também. Amém. Glória a Deus. Que as irmãs se sintam em casa, porque aqui é a casa do Pai. Então, nós sempre devemos, nós temos que nos sentir em casa, na casa.
Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora vamos cantar o louvor do fogo arder. Se os irmãos conhecerem, pode cantar com a gente. Amém? Deus
Verso de número 23. Glória a Deus, que agora que a sua presença aí com a oportunidade, a qual uma vez podemos estar em sua presença, para adorar, obedecer e glorificá-lo, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está contente, diga aleluia. Abençoe a sua gente, Deus abençoe, mais uma vez ao Senhor, Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, todos. Amém? Quando você encontrar o texto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que, posso colocar 24, por favor, também? E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. Verso 25. E os seus discípulos, essa tradução maravilhosa, os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante desse texto. Esse texto é um texto bastante conhecido de toda a Santa Igreja. Sabemos que Jesus está indo em uma missão para um lugar chamado Decápolis. Deca 10 cidades, conjunto de 10 cidades, e nós sabemos que o Senhor está com uma missão, com um propósito de missão, mas na ida para chegar até esse lugar, para o Senhor realizar esse propósito, ocorreu essa tempestade sobre esse mar. E é interessante você observar o texto, que o texto está dizendo que, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Veja que os discípulos não vão na frente, quem vai na frente é Jesus. A atitude de Jesus vai influenciar na atitude dos discípulos. Quando eles adentram ao barco, o texto vai dizer que eles estão indo para essa terra e de repente, diga assim, de repente, sobreveio uma tempestade. Por favor, diga assim: sobreveio uma tempestade. Rapidamente já vou entregar. É que você precisa entender, e eu preciso entender, é que só sofre tempestade quem está dentro do barco.
Diga assim: não sofre tempestade que não resolveu entrar. Diga assim: quem fica na praia não tem tempestade. Mas já que resolveu entrar, se prepara. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que tanta prova? Por que tanta luta? Porque você resolveu se posicionar. Pastor, por que tanta prova? Por que tanta luta? Porque você resolveu tomar uma atitude. Resolveu entrar de vez na obra do Senhor. Diga bem, barco significa obra. Vocês estão aí? Diga, barco significa obra. É mineiro, coloquei até na Bíblia de baixo do braço. Versículo 25, amém? E os seus discípulos se aproximam. Se aproximam. Agora lá diga assim: tempestade não mata. Tempestade abriu? Não, a Bíblia está pregando, não é, pastor? É a Bíblia. Tempestade não? Tempestade te aproxima. Pastor, eu não entendi. É porque tem muita gente no barco, mas ele é distante dele. E o Senhor às vezes manda e permite tempestade para te aproximar, para saber se você está envolvido ou se você está apenas misturado. Amém? Deus abençoe os irmãos de Deus com a oportunidade para Deus é bom, Ele está no barco. Está falando da presença dos cooperadores, Leonardo. Fazendo um louvor, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que a oração
Bom,
Peço para a igreja ficar de pé nesta noite quando nós estamos adorando ao Pai. Glória. Deus, graças a Deus. Aleluia. Quem aplaude o teu momento, raramente aplaudia tua história, pois ele venceu assim, e apesar quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante que ele derrubou
Salve novamente, Senhor. Amém. Quinta-feira nós temos consagração das ruínas novas, na direção da irmã Gisela. Sexta-feira nós temos culto de oração. Sábado nós temos o aniversário da igreja do Jardim Babel. A igreja está convidada. No domingo, culto dos valores, na direção do irmão Adamastor. Amém? Amém. Os próximos avisos serão dados no próximo culto. Irmã Marina, amém? Orar e perder o nome do Senhor, ela está, né? Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está o nosso servo, Senhor Jesus. Apóstolo trouxe nesta noite para trazer uma mensagem para ti. Sabemos, Senhor Jesus, que como eu escolho, o Senhor me propôs. Então, Senhor Jesus, trabalha nesse servo. Mas, Senhor Jesus, que a tua vontade através dela, que ela seja instrumento de mensagem do Senhor nesta noite, que nós venhamos, Senhor Jesus, ouvir a tua palavra, guardar o coração, Senhor Jesus, e sairmos aqui cheio da tua presença. Agradecemos a ti por ter trazido até aqui esta noite, que o Senhor faça a sua vontade através do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Agradeço também ao grupo de oração que me acompanha, a qual a irmã Gisa faz parte, e que o Senhor colocou na minha vida por misericórdia. Em 2025, todas as portas se fecharam e a porta da oração ela permaneceu aberta. Eu recorri àquelas orações para que o Senhor abrisse as portas e Ele me deu uma missão. E eu ainda estou engatinhando. Então, glória, percebam por mim. Abram as suas vidas. Então, homem, que sou um árvore. Ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. Vamos sentar. Esse contexto bíblico ele vai contar sobre a morte do rei Acabe. Quando eu estava estudando essa palavra, na segunda-feira à tarde no meu quarto, o Espírito Santo ele me deu uma linha. Ele disse que o povo dele, escolhido por Deus ele sempre tem vontade de se relacionar. E ele prova isso quando, lá no início da Bíblia, quando Deus ele cria tudo, ele vai dizer que o Senhor ele passeava no jardim com Adão e Eva. E isso tinha um encontro marcado, era todos os dias na viração do dia. Através de um nunca desiste do seu povo. E ele fala assim: olha, agora eu vou escolher um homem, eu vou levantar um homem porque eu preciso tratar o coração. E ele chama Abraão. E ele fala: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Olha para aquela terra se chama Canaã, e eu vou dar aquela terra para os teus descendentes. Aquela não é qualquer terra, é uma terra que mana leite e mel, e terá prosperidade ali. E é interessante lembrar que Abraão ele é casado com Sara. Sara, ela é uma mulher estéril. E o Senhor ele já fala aqui para nós: olha, tudo que eu falo, eu cumpro. Eu tenho poder
E aí, quando tem a necessidade, dependendo da tribo, o Senhor levanta juízes. Só que a nação de Israel, ela começa a olhar para outras nações e eles pedem um rei. E o Senhor, ele não vai se agradar, só que ele vai conceder. Porque ele fala, olha, o povo, ele não quer mais ser governado por mim. Agora eles querem ser governados por um homem. Só que levanta Saul. E aí a Bíblia vai dizer que de início nem todas as tribos aceitavam, por ele ser um homem, porque eles ouviam a palavra de Deus. Mas aí Saul veio e ele também se inclina para o mal e ele morre e Deus levanta Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele é um rei especial. Quando Davi começa a reinar uma tribo, voluntariamente as outras tribos vêm e reconhecem ele como rei. Davi, ele tem a oportunidade, o privilégio de unificar as 12 tribos. Ele traz a arca, ele centraliza em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que ele tem um governo de paz, espiritualmente bem. Só Davi teve o privilégio. Quando Salomão veio, ele pega as 12 tribos. Mas Salomão, ele vai se relacionar com muitas mulheres. A Bíblia vai dizer que ele vai ter 700 esposas e 300 concubinas. E no meio dessas mulheres, havia algumas mulheres que adoravam outros deuses. E isso faz com que o coração de Salomão comece a ficar dividido. E o Senhor entra aqui e fala para ele, olha Salomão, eu não vou tomar o seu trono por amor a Davi, mas a partir dos seus descendentes terá um reino dividido. E Salomão sai e começa a vir os descendentes. E aí as tribos começam a se dividir. 10 tribos por um lado, tribo do norte, 2 tribos para o outro, tribo do sul. E o Senhor, e a palavra de Deus vai dizer que cada rei que se levantava era pior do que o outro. E aí a gente chega na nossa personagem, Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele é o pior rei. Ele é perverso e ele casa com uma mulher pior do que ele, que é a Jezabel. Jezabel, ela adora um Deus que se chama Baal. Os profetas de para fazer uma horta. E ele vai até esse homem que se chama Nabote, e ele fala, olha Nabote, me vende essa vinha ou troca por outra, porque elas são perto das minhas terras e eu desejo fazer uma horta. E aí Nabote vai explicar para ele que dentro da lei de Israel, quando se tinha uma herança de família, terras de família, não poderia vender. Aquilo era passado para os seus próximos descendentes. E aí ele fica frustrado, volta para casa, não quer comer, e Jezabel chega e pergunta para ele o que está acontecendo. E ele vai dizer que ele ganhou um não de Nabote. E Jezabel pergunta para ele, tá, mas afinal de contas, quem é o rei aqui? Deixe que eu vou resolver essa situação. E Jezabel vai, procura 2 testemunhas, faz falsas acusações contra aquele homem e vai dizer para ela, olha, Nabote morreu. E ela chega para cá e fala, olha, vai lá e fala para ele isso aqui. Não bastava você ter matado aquele homem, agora você quer possuir a terra dele. E aí ele fala assim, para você ficar sabendo, Deus vai fazer da mesma forma que aconteceu com Nabote. Os cães, eles vão lamber o teu sangue. E quando a Jezabel diga para ela que os cães vão comer o corpo dela. E nesse momento Acabe se arrepende, rasga as vestes, chora,
profetas. Você tem profetas? E a Gabi vai chamar, a Bíblia vai dizer quase 400 profetas deles. E quando os profetas vêm e dizem assim, olha, vai que Deus vai te dar essa vitória, vai que o Senhor vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. Todos falam isso e Josafá acha estranho e pergunta para Acabe assim, você tem algum profeta por aqui que é o profeta do Senhor? E aí Acabe vai falar, olha, tem um homem aí, mas eu não gosto da cara dele. O nome dele é Micaías, ele nunca fala coisas boas sobre mim, ele sempre fala coisa mal. E Josafá fala, chama ele que eu quero ouvir o que ele vai falar. Quando Micaías ele fala no tom de deboche assim, vai que Deus vai te dar os seus inimigos. Só que Acabe, ele percebe que aquele homem está sendo debochado. Ele fala, olha, fala a verdade. Eu já falei para você falar a verdade quando estiver diante a mim. E ele fala, olha, Deus, ele me mostra o povo de Israel como ovelhas sem pastor. Ele estava dizendo, você vai, mas você vai morrer. E quando Acabe ele ouve isso, ele fica furioso. Ele pede para prender esse homem. E ele fala, olha, deixa ele no cárcere até que eu volte. E Acabe, ele sabia que Deus estava na cola dele. Ele sabia que ele tinha uma sentença de Deus. E ele tem uma estratégia. Ele fala assim, olha, eu vou me fingir de soldado comum. Vou me vestir de vestes de soldados comuns. E Josafá vai com roupas reais. E ele fala para Josafá assim, olha, Josafá, vai porque eu vou entrar na guerra. Você vai com vestes reais, mas eu vou ficar aqui com os soldados porque eu vou entrar na guerra. Acabe, ele achava que se ele trocasse as roupas, se ele se misturasse, capturem Acabe e me tragam ele vivo ou morto. E quando começa ele deixa Josafá aqui, ele representa estar no lugar errado, sem a permissão de Deus. E quando tudo isso acontece, a Bíblia vai dizer que um soldado sírio, sem nenhuma intenção, pega o arco dele e lança uma flecha sem alvo. Sem alvo na ótica humana, porque no mundo espiritual, aquela flecha, ela vai e a Bíblia, a gente lê lá dentro do versículo que nós lemos. A Bíblia ela vai dizer que essa flecha ela encontrou uma brecha na armadura de Acabe e atinge ele. E aí ele olha para o soldado dele e fala, olha, me tira da guerra porque eu fui atingido, mas não me leve embora. Me deixa ali nos carros, porque eu vou passar força, eu vou passar autonomia para os meus soldados. Eles vão me ver ali de pé e eles vão continuar guerreando. Eles não vão desistir da luta. E aí olha, fala para a minha igreja que eles são meu Israel. Eu desejo nós podemos ser igual flecha. Nós não sabemos a direção, não sabemos o que o Senhor quer e o que o Senhor vai fazer, mas o Espírito Santo está falando, olha, deixa comigo. Eu quero te levar, eu quero ter direção.
a igreja ficar de pé nesta noite? Que palavra abençoada, né, igreja? Fazia muito tempo que eu não escutava uma palavra assim. Sei vocês, mas foi uma palavra muito boa. Digo pra mim, você não era ser seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade eu tenho de você e dos segredos que haviam entre nós. Foi
Glória a Deus. Glória a Deus. Para nós estarmos nessa noite reunidos no nome. Ele fica só aqui atrás, né, da carga, nos orientando. Isso nos deixa um pouco menos nervosos, né? Porque estar aqui à frente de um trabalho não é fácil. Todo mundo que está aqui sabe. Então eu agradeço ao pastor, agradeço a cada um que está aqui nesta noite, amém? Eu louvo ao Senhor por cada um que está aqui nesta noite, amém? Aí eu estou passando para o meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem feito, esse culto abençoado, nós, o filho abençoado, chega a Deus. Amém? Eu agradeço a todos, o pastor Jordan, o companheiro Rio, sempre está conosco, amém? Pastor Wesley, esse guerreiro também, o Senhor nos trouxe para estar aqui junto conosco mais uma vez. Aleluia. Deus continue só te usando. Glória a Deus. Quando nós temos pela sinceridade que Deus opera. Deus abençoe tua vida nessa serva do Senhor. Os demais irmãos que vieram com ela. Está ali o nosso evangelista também, Claudinense, Claudinense também. E o pastor Espírito também, os demais irmãos que estão da casa. E eu digo uma palavra para o nosso digníssimo pastor presidente, pastor James, que vai dar o encerramento desse culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Meu irmão, vamos então agradecer a Deus, né? O privilégio de estar na casa do Senhor. Vamos dizer que é um banquete espiritual. Aleluia. O salmista disse: alegria quando disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre o Senhor tem novidades boas para nós. Os louvores, a pregação. O nome do Senhor foi glorificado. Nós temos uma auditório à distância, né? Estamos acompanhando, agradecendo a Deus. E amanhã essa mensagem aqui é a nossa mensagem matutina. Eu boto no meu grupo, tem 60. Quem é membro do meu grupo diz assim: quando o Senhor me manda as lives, eu replico para a 100 que o meu grupo tem 100. E assim vai a palavra de Deus se estender para todos os cantos. Aleluia. E nós, o privilégio de estar aqui adorando o Senhor. Amém? Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a gratidão ao nosso Deus. Aleluia. Alguém ainda precisa de oração? Deus sinal com a mão. Você, à distância também, dentro do sinal. Pai Celeste, nós te agradecemos por esses momentos preciosos que passamos na tua casa. Agora, abençoa o pregador, influenciado pelo Senhor pregador, da serva, continua usando essa jovem senhora, Pai, que as tuas mãos agora continue sendo esse instrumento de edificação para o teu povo, cantor também, louvores maravilhosos, e todos os acontecimentos dessa noite, que o Senhor seja o instrumentista, seja o operador do som, seja todos nós que estamos buscando, que estamos para te adorar.
Estas bênçãos e oramos em nome de Jesus. E com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga.